Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração hoje. Né? Sempre que a gente lê a Bíblia, é palavra de Deus, vai servir, mas acredito que algumas coisas, elas às vezes vêm debaixo de uma direção, de uma orientação profética de Deus, e quando a coisa certa é dita na hora certa, eu sempre tenho uma expectativa de que a gente possa ter mais resultados. Eu tenho certeza, né, que essa era a palavra que Deus queria que compartilhasse hoje. Então vamos juntos lá para Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 39. E vamos juntos até o versículo 44. Os versículos anteriores nos mostram o Senhor Jesus no jardim do Getsêmani. Ele anuncia os discípulos que ele vai tirar um tempo de oração e pede que eles aguardem um lugar enquanto ele se distancia um pouco para orar. Mas a Bíblia diz que ele leva Pedro, Tiago e João consigo por conta de estar sentindo tristeza e angústia. E ele abertamente diz para eles, verso 38 narra isso, né, que a alma dele estava profundamente triste até a morte. Então ele pede que fiquem com ele, que vigiem com ele, e a partir desse contexto nós temos aí o versículo 39 em diante. O texto sagrado diz, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Verso 42, retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível que esse cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando-se, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Meu Deus, nós clamamos graça e favor do Senhor, a ação do Teu Espírito, o Espírito da verdade. Deus, nós queremos ser conduzidos pelo Senhor no entendimento da palavra, na aplicação do alto. Queremos ser encontrados vulneráveis, responsivos àquilo que o Senhor tem a falar e a ministrar aos nossos corações. E nós declaramos a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência no Senhor, na ação do Teu Espírito, no fluir da Tua graça. E oramos que de fato aquilo que o Senhor tem planejado fazer no coração de cada um, dos que estão conosco, dos que nos acompanham pela internet, ao vivo, ou mesmo posteriormente, com uma palavra gravada, nós oramos que esse momento em que ouvem a Tua palavra, que sejam tocados pelo Senhor e que o Teu propósito se cumpra em nome de Jesus. Amém. Bom, esse texto retrata de uma maneira assim muito clara, muito nítida, a humanidade de nosso Senhor, Senhor Jesus. É importante que você entenda, o livro de Filipenses nos diz lá no capítulo 2, que Cristo, subsistindo na forma de Deus, não teve o ser igual a Deus, algo ao qual ele deveria se aferrar, se prender. A Bíblia diz, mas ele esvaziou-se a si mesmo. E assumindo a forma humana, foi obediente, obediente até a morte, e morte de cruz. Então, o texto de Filipenses não apenas mostra o retrato da disposição de Jesus de obedecer até a morte, mas também fala a respeito de um Deus que se esvaziou de si mesmo para assumir a forma humana. Essa expressão esvaziou-se não significa que ele deixou de ser Deus em essência, como identidade. No entanto, ele assume a forma humana. E Cristo anda, caminha e vive nessa terra como um homem. Ele não usou atributos exclusivos da divindade. Né? Alguns atributos de Deus que são comunicáveis, outros são exclusivos, incomunicáveis. Entre eles, a onipotência, a onipresença, a onisciência. A palavra oni significa todo. Onipresente é todo presente. Onisciente conhece tudo. Né? Onipotente tem todo o poder. E Jesus não usou esses atributos. Ele estava limitado a um corpo. Ele ia a uma cidade de cada vez, então ele não usou a onipresença. Ele também não usou a onisciência. A Bíblia diz que ele crescia em sabedoria e conhecimento diante de Deus e diante dos homens. Muitas vezes nós não conseguimos imaginar isso,
Mas a criança em casa precisou aprender as primeiras palavras pelo método comum que eu e você passamos, de repetição. Né? Não é porque era Deus que já na manjedoura ele estava citando todos os textos da Bíblia de cor enquanto bebê. Muitas vezes nós temos dificuldade de imaginar esse aspecto humano. Jesus também não usou onipotência. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. O texto não diz porque ele era Deus, porque Deus era com ele, ungido com o poder do Espírito Santo. Se os milagres que Jesus operou tivessem sido operados como Deus, então não faria sentido ele dizer, quem crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores. Porque se ele tivesse feito como Deus, nós não poderíamos fazer nem o mesmo que dizer qualquer coisa maior. Mas ele agiu como homem ungido pelo Espírito Santo. E há momentos claros nos evangelhos, onde essa humanidade vai sendo destacada. Né? A palavra de Deus fala de Jesus cansado, fala de Jesus dormindo, fala de Jesus com fome, fala de Jesus com sono. E nesse momento, a humanidade de Jesus aparece no momento onde nós percebemos o que podemos chamar de um conflito de vontades. Ele em oração está diante de Deus dizendo, seja feita não a minha, mas a sua vontade. Naquele momento Jesus admite que como homem, ele poderia ter uma vontade diferente da vontade de Deus Pai. E esse elemento é justamente o que eu quero destacar. Porque o cenário e a lição que nós temos do jardim do Getsemane é algo extraordinário. E o tema da minha mensagem hoje é aprendendo a entrega. Eu quero falar de uma atitude de rendição, de submissão, do mais profundo nível, não só de obediência, né, mas de rendição. E acho que essa palavra entrega, ela é bem abrangente. Antes de entrar no processo do aprendizado na entrega, eu quero, em primeiro lugar, destacar aqui algumas coisas. A primeira delas é reconhecer que às vezes a nossa vontade pode parecer estar conflitando com a vontade de Deus. O segundo elemento a ser destacado é o entendimento de que o reino de Deus, ou seja, o próprio Deus, suas leis, seus princípios, vem em primeiro lugar. Ou seja, a vontade dele deve prevalecer sobre a nossa. Então, só em terceiro e último lugar, eu quero tentar detalhar como se dá esse processo de aprendizado. Mas olhando aqui para o Getsemane, eu de fato percebo algumas coisas que nós não podemos deixar de destacar. Em primeiro lugar, o próprio conceito de oração. Eu olho para a igreja moderna e eu vejo um evangelho sendo pregado que está cada vez mais antropocêntrico, significa que o homem está no centro. Me parece, observando muitas mensagens, que o evangelho moderno, vou botar aqui entre aspas, porque não existe atualização do evangelho, ele é único, ele é imutável, me parece que ele visa mais agradar o homem do que a Deus. E de alguma forma, as pessoas parecem ter dificuldade de conciliar o que Deus deve fazer por nós com o que nós devemos fazer por Deus. É lógico que a palavra de Deus traz promessas claras que sinalizam o desejo e a vontade de Deus de agir em meu e seu favor. Mas muitas vezes nós temos confundido as coisas, né? A ponto de colocar Deus num patamar onde Ele existe apenas para satisfazer os nossos desejos. E muitas vezes um desenho equivocado vai se estabelecendo sobre o nosso relacionamento com Deus e a própria oração. Uma das lições que eu aprendo do Getsemane é que a oração não é apenas o meio através do qual eu consigo de Deus tudo que eu quero. Se existe um pouco de verdade nisso, nós podemos garantir que não há toda a verdade nisso. Porque a oração também deveria ser, em contrapartida, o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. Nesse momento, no Getsemane, não é Jesus conseguindo de Deus o que Ele quer. O cenário que nós temos, mesmo Ele repetindo a mesma oração por 3 vezes, se tiver um plano B, quando Ele diz, se possível, passa de mim esse cálice, a expressão cálice na Bíblia, ela normalmente fala da ira de Deus. Darei a beber, desde os profetas do Velho Testamento até o Apocalipse, darei a beber do cálice da minha ira. Normalmente essa expressão indica sofrimento. Então Jesus está dizendo como homem, se tiver um jeito de evitar a cruz e o que me aguarda, passa de mim esse cálice. A Bíblia diz que a agonia de Jesus no Getsemane foi tamanho. Normalmente a gente concentra só o fato de ele estar entristecido e como um homem angustiado. Mas o Evangelho de Lucas menciona o fato de que ele agonizou de tal maneira que suou gotas de sangue. Não era apenas a tensão de um horrível, terrível,
né, sofrimento aguardado na cruz. A crucificação não era só uma forma de execução, mas era uma execução que tinha, primeiramente, uma tortura. Era uma morte lenta, dolorosa, além de tremendamente vergonhosa. Mas eu acredito que o que aflige Jesus não é o aspecto físico. Ele estava na iminência de carregar os pecados do mundo todo, de todas as gerações, de todos os tempos, de todas as épocas. E diante de Deus ele está dizendo, se tiver um jeito da gente conseguir, né, escapar do cálice, no entanto, que não prevaleça a minha, mas prevaleça a sua vontade. A palavra de Deus, ao destacar Jesus não apenas deixando a forma divina, mas assumindo a forma humana, ainda fala dele na condição de homem, indo ao mais profundo nível de entrega e obediência. E Cristo, que é o nosso modelo e referência, até porque o texto que eu citei de Filipenses 2 começa dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Deus espera que esse padrão de Cristo seja imitado por mim e por você. Então, numa época onde se parece falar mais do que Deus tem que fazer pelo homem e muito pouco do que o homem tem que fazer por Deus, eu quero contrabalancear e falar um pouquinho da nossa responsabilidade para com Deus. Então, em primeiro lugar, eu vou destacar aqui primeiro esse conflito de vontades. Embora a lição do Getsêmani seja sobre a rendição final de Jesus, ela nos mostra inicialmente um conflito de vontade. Se eu puder, eu gostaria de escapar. É lógico que a sua vontade é que precisa estabelecer-se. E quando falamos desse conflito de vontade, a nossa vontade versus a vontade de Deus, alguns textos, além de Mateus 26, me vem à mente. Eu quero mencionar só mais dois, porque algumas lições importantes, né? Quando a gente quer pensar o que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro que eu quero citar é Tiago, capítulo 4. Dos versículos 13 ao 16. Ele diz, escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, faremos negócios, teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Olhando para essas palavras de Tiago, há algumas coisas, e uma delas, por mais óbvio que seja, eu vou pedir que inclusive você repita comigo, é que a vontade divina deve vir antes dos meus próprios planos. Você pode dizer isso? Diga, a vontade de Deus deve vir antes dos meus próprios planos. Isso nos mostra que Deus tem uma vontade, não apenas aquilo que é generalizado para todos os homens, o que está lá escrito na Bíblia, que todo mundo tem que obedecer, mas isso também me indica que Deus tem um plano personalizado. Até mesmo o lugar onde eu, você, cada um de nós vai morar. São decisões que não deveriam ser tomadas sem que se declarassem, se Deus quiser. Os antigos repetiam muito mais essa frase do que a geração atual. Eu me lembro, né, olhando para os meus pais, para os amigos dos meus pais, que raramente terminavam qualquer conversa ou cogitação de se planejar qualquer coisa, sem que alguém dissesse, se Deus quiser. Hoje em dia é quase como se a gente dissesse para Deus, eu já decidi que eu quero, o Senhor é que se esforce para me abençoar. Aliás, tem muita gente tentando andar nesse trilho. Gente que toma suas decisões, não ora, não consulta, não busca Deus, e depois simplesmente chega e diz, pastor, ora por mim para Deus abençoar o que eu já decidi. Não é desse jeito que eles falam, mas é exatamente a forma como fazem. Então, nós precisamos reconhecer que a vontade de Deus deve vir antes dos nossos próprios planos. Há uma vontade personalizada que precisa ser buscada em oração. O texto não está dizendo que eu e você não podemos fazer planos. Há outros textos que até garantem isso, que a gente deveria ter planos. Mas que eu e você devemos depender de Deus para que eles se cumpram ou não. A questão não é ter ou não ter planos. É quando muitas vezes nos nossos planos nós deixamos Deus de fora e deixamos de dar a Ele a palavra final. Ele também destaca que isso é uma atitude, né, que ele classifica como arrogante pretensão. E ele diz, um orgulho semelhante a esse é mau. Né? Qual é o orgulho? Achar que eu estou, ou que eu posso estar, no controle da minha vida, em vez de deixar isso nas mãos de Deus. Em último lugar,
né, me chama a atenção o fato de que Deus não está necessariamente dizendo para qual cidade nós vamos. Mas Ele está dizendo que quando eu e você temos o discurso de declarar, se o Senhor quiser, numa atitude de submissão, isso permite que Ele, mesmo muitas vezes não revelando onde nos quer, possa nos conduzir para o lugar que Ele quer, possa intervir na nossa vida. Um outro texto que me chama a atenção quando eu falo desse conflito de vontades é Provérbios 16, de 1 a 3. O texto sagrado diz assim, vou ler um versículo cada vez e comentar aqui. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, em primeiro lugar, não é errado fazer planos. Errado é querer ter a palavra final, quando ela deveria vir da parte do Senhor. Verso 2 de Provérbios 16 diz, todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Outra tradução diz que Ele pesa os espíritos ou as motivações. Falamos semana passada que o termo pesar na Bíblia fala de Deus medir, procurar o equilíbrio comparado ao seu próprio padrão. Um dia alguém falou, pastor, como que Deus pesa o espírito se ele não é matéria e não tem peso? Eu falei, querido, você está procurando o peso literal, quando nem a balança é literal. Né? Quando a Bíblia diz que Deus sonda a motivação, o espírito, e algumas traduções optaram por motivação, é porque muitas vezes nós podemos até escolher fazer coisas certas, mas com a motivação errada. Outro dia alguém disse, pastor, é errado eu queria ser um pregador da palavra, assim, abençoar muita gente. Eu olhei para esse irmão e falei, depende. Ele falou, como depende? Eu falei, o que você quer parece legítimo. A pergunta que você deve fazer diante de Deus é, por que você quer isso? Você tem um chamado de Deus e precisa ser fiel a Ele? Você tem de fato um coração que quer servir as pessoas? Ou você está olhando para isso como se fosse um lugar onde você busque reconhecimento e projeção? Porque muitas vezes o erro não está apenas naquilo que fazemos. Tem muita gente tentando não fazer a coisa errada, mas fazendo a coisa certa do jeito errado. Então a Bíblia diz que há momentos onde eu e você não conseguimos discernir. Quando o texto diz que todas as coisas são puras aos nossos olhos, muitas vezes nós tomamos decisões sem sequer imaginar qual pode ser o desfecho. Gente que entra numa escolha com uma decisão de um casamento para passar o resto de uma vida sem imaginar quais podem ser os futuros desdobramentos. Gente que toma decisões na área profissional, no ministério, em qualquer que seja, e muitas vezes essa coisa de tudo é puro, não é só porque há ingenuidade, mas nós não temos a capacidade de antever o futuro que está lá na frente. Então precisamos depender daquele que conhece o caminho, que já trilhou bem. O verso 3 de Provérbios 16 diz, entregue suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Em outras palavras, Deus está dizendo, não é que eu quero abortar ou avacalhar seus planos. Mas se você me colocar à frente, até boa parte daquilo que você planejou, pode ter a garantia de eu te conduzir da forma correta a esse lugar. Fato é que nós precisamos entender a importância de viver nesse lugar. Então, Deus deixa o homem planejar, embora ele espera ter a palavra final. Ele pesa as motivações, porque muitas vezes nós estamos tentando só avaliar o que será feito, mas Ele também vai agir através da entrega. Tem um episódio muito interessante no meu relacionamento com Israel, meu filho, onde ele chegou à fase da adolescência. Eu estava tentando ensiná-lo a importância de fazer escolhas, de fazer as avaliações, tentando treiná-lo, prepará-lo para a vida, que é cheia de escolhas. E ele me trouxe uma situação, falou, pai, estou muito indeciso se eu faço isso ou aquilo. Eu falei, filho, o que